Deixa eu apresentar a nossa última fala de hoje. Da linha de frente, a liderança, o que é que sustenta a progressão de carreira na prática clínica? Quem vai tocar essa discussão é a Helena, que está aqui desde o começo com a gente, coordenadora da nossa pós. Deixa eu pegar, eu tinha um currículo seu aqui, eu vou pegar o outro que você me mandou, que daí eu já faço tudo junto. A Helena é psicóloga, doutora em análise do comportamento pela PUC São Paulo, BCBA, diretora clínica na Entremeio e coordenadora da pós em ABA aplicada ao TEA aqui no Contínuo. A Helena vai ter a companhia nesse primeiro momento da Isabela Benelli. Isa está aqui já também. É psicóloga pela USP, especializanda e monitora da nossa pós aqui. Atua como AT e trainee na Entremeio há 3 anos, intervindo diretamente com pessoas diagnosticadas com TEA. E para debater depois, para continuar a segunda parte da fala, a gente tem a Gisele Nascimento, psicóloga graduada pelo Centro Universitário Santo Agostinho, de Teresina, Piauí, pós-graduanda aqui no Estudo Contínuo, atua como AT há 3 anos e está iniciando atendimento clínico. E a Tainara Barbosa, graduada pela Universidade Paulista e pós-graduada também aqui na pós, também monitora, e também está atuando nesse momento como AT lá na Entremeio, junto com a Helena, junto com a Carol Alves. Bem-vindas, meninas. Acho que eu passo para você, Helena, você toca daqui, depois a gente vai te tocando, pode ser? Beleza. Gente, é um prazer ter as meninas com a gente hoje. Eu sei que assim como eu, vocês devem estar muito nervosas, porque essa mesa aqui é de peso. Tem é, muita gente que construiu a história da nossa prática aqui no Brasil, né? Então, tenho colegas queridas e também pessoas que me ensinaram muito, muito, muito. Eu vou abrir a apresentação, eu sempre me estrepo com como que chama? Zoom. Share screen. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre, acho que uma trajetória de carreira, ou uma progressão de carreira, como a gente atua na prática clínica, mas eu acho que a gente acabou trazendo, na verdade, um conjunto de respostas, perguntas e respostas, talvez, para galera que está entrando, né? Acho que a gente passou a manhã inteira e o início da tarde falando de muitas questões desafiadoras da nossa prática. E eu acho que talvez o papel meu e da Isa no final do dia hoje seja dar uma organizada para o pessoal que está entrando nesse mundo, tudo o que a gente falou, né? O que que é o que o que é um, um, uma projeção de carreira, como que é trabalhar, quanto tempo dura isso, né? Como é ser analista do comportamento na prática? Eu não sei se eu vou conseguir responder isso muito bem, eu e a Isa, mas a gente queria falar um pouco como é trabalhar com isso, né? E todas essas regras loucas que estão entrando aí na nossa é, história agora. Então, a gente começou bolando um pouco o perfil, acho que de para quem a gente está falando, e com quem a gente está falando, um storytelling bem rapidinho assim. Então, talvez você conheça alguém assim, talvez essa pessoa seja você. É uma pessoa que entrou na graduação querendo cuidar, então seja da psicologia, da fonoaudiologia, uma terapeuta ocupacional, nutricionista, queria entender o comportamento humano, ajudar no desenvolvimento das pessoas e queria ser útil. Conheceu a aba logo no início, era tudo muito promissor. É uma ciência baseada em evidências, com resultados concretos, especialmente no trabalho com pessoas com autismo. Então, essa pessoa com a prancheta na mão, atenção total na criança, mas sem saber direito, o que fazer. Ela foi estudando como podia, se virando.
Ajudava na montagem dos materiais, ensinava como preencher gráficos, dava orientação para os pais, substituía quando alguém faltava. E, enquanto isso, ela estudava. Mesmo ainda na graduação, se matriculou numa pós online que dava para encaixar. Fazia um monte desses cursos livres, sonhava com um mestrado um dia, vivia entre os atendimentos e o TCC, entre relatórios e estudo de caso. O tempo foi passando, a carreira foi se desenvolvendo, ela virou coordenadora, depois supervisora, depois responsável técnica, mas ainda se sentia sem formação, mesmo como responsável técnica. Então, sem entender de verdade o que era essa tal de aba. A sensação era de que, enquanto ela trabalhava, o mercado foi decidindo por ela. Vieram as certificações, os parâmetros internacionais, as normas, os manuais, os cursos obrigatórios, tudo com uma linguagem muito difícil, que acho que era o tópico que estavam falando um pouco antes da gente entrar. Regras complexas, exigências muitas vezes inviáveis do cotidiano brasileiro e um monte de regras, principalmente. E assim, com isso vem muitas dúvidas, né? Para onde eu vou, como que eu vou, quem me acompanha. Ela não quer desistir do meio, mas também não sabe mais como seguir sozinha, sem um suporte, sem um direcionamento. Normalmente é o que acontece com os nossos alunos ou o que aconteceu na nossa história. Sim, infelizmente, é raro, mas acontece bastante. A gente aqui, então, vai falar pela lente de quem trabalha na intersecção entre a prática baseada em análise do comportamento e a neurodivergência. Então, o foco, eu acho que do que a gente vai falar é sempre fazendo esse paralelo entre a análise do comportamento aplicada e a neurodivergência. A gente quer muito entender o que é essa prática, como que ela se formou e que caminhos ela tem traçado ao longo do tempo. Mais do que uma história linear, a gente vai conversar sobre os sentidos que essa atuação tem ganhado, tanto na clínica, quanto nas instituições, quanto nas redes. Então, da linha de frente à liderança. Então, passando por todas as posições possíveis que se pode ocupar como analista do comportamento. A gente fez uma linha do tempo bem sintética, só acho que para dar enfoque nas áreas de atuação ao longo do tempo da análise do comportamento no Brasil. Então, acho que eu quero frisar que é bem sintética e a gente abre até para debate, caso alguém ache que vale a pena acrescentar mais algum ponto, mas acho que a gente classificou meio dos anos 60 aos anos 80, a análise do comportamento estava muito no campo da pesquisa, estava nos laboratórios de psicologia experimental, nas universidades, então estava bem, bem restrito assim à área experimental. Aí, dos anos 80 aos anos 2000, além da área experimental, começou a aparecer a psicoterapia baseada na análise do comportamento, então a terapia comportamental, a disciplina terapia comportamental é criada e as práticas se voltam um pouco mais para a clínica, para a psicoterapia clínica mesmo. Dos anos 2000 a 2020, então ontem, né, a intervenção com pessoas com autismo ganha força. Serviços clínicos baseados em aba começam a surgir, mas também outras milhares de práticas em outras áreas, cada uma no seu tempo. Então, aqui a atuação se diversifica. Então, aqui a gente quer mostrar muito como as áreas de atuação ampliaram muito e muito rapidamente, assim, a proporção aumentou muito rápido. Então, passou de experimental e psicoterapia para educação, autismo, transtornos do neurodesenvolvimento, OBM. E o que a gente vê atualmente, então, de maneira geral, quando a gente bate o olho na área, a gente vê a atuação na experimental, psicoterapia, autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, OBM, redes sociais, treinamento, supervisão, consultorias, as possibilidades de atuação aumentaram muito, o que acho que aumenta ainda mais a possibilidade de ficar desnorteado com a quantidade de possibilidades, e ainda mais com a falta de norte que a gente vê hoje em dia na nossa área, né? Um pouco. Ou muitos nortes, na verdade, né? Acho que é mais do que não ter norte, é ter muitos nortes. E aqui a gente frisou e vai frisar na nossa apresentação como a análise de comportamento se relaciona hoje em dia no campo do autismo e dos transtornos do neurodesenvolvimento. Por isso que a gente deu uma grifada não, a gente grifou esses termos aqui na linha do tempo, na linha do tempo. Acho que tentei organizar um pouco mais ou menos como nós, área, estamos nos distribuindo
com possibilidades de atuação, sabe? Acho que tendo visto aí, passeado, é, e olhado também muitos documentos, me debruçado, acho que recentemente a gente, na nossa prática clínica, tem cada vez mais, eu imagino que não seja só na minha prática clínica, na clínica com as meninas, mas também na de todos nós, na entrada de toda essa documentação, seja vinda de fora, né, nos Estados Unidos, no mercado norte-americano, seja aqui no Brasil. E elas têm trazido diferentes espaços em que podemos ocupar a depender, seja das nossas competências, das nossas necessidades, vontades, enfim. Então, eu tenho entendido aí que a gente tem atuado muito, na implementação da intervenção diretamente com o aprendiz ou com o cliente. E aqui eu não estou falando de formato de intervenção de experiência, tá, gente? Isso pode acontecer tanto num formato de psicoterapia, por exemplo, né, quanto no atendimento direto, no acompanhamento dentro da escola, né? É, também no planejamento e no monitoramento desses casos e na psicoeducação para a comunidade. A gente está falando desde cedo sobre comunicação. E acredito que hoje, e não só hoje, mas é pertencente à história do analista do comportamento ou à função do analista do comportamento comunicar-se, se comunicar, ensinar, né? Seja por meio de um comportamento verbal, digamos assim, de um contexto verbal de ensino ou outros tipos de programações, enfim. Então, a gente está falando diretamente que o nosso trabalho envolve 50% quase que de psicoeducação para essa comunidade, né? E o próprio cliente também membro dessa comunidade. E, ocasionalmente, essas três, pintei aí, grifamos da mesma corzinha, porque elas acabam acontecendo junto, né? Seja entre aplicador e um coordenador, supervisor fazendo essas funções, seja num contexto mais artesanal, digamos assim, uma pessoa faz todas essas frentes. Em outro eixo, a gente também está vendo ali o pessoal que está trabalhando com gestão, treinamento e desenvolvimento de equipes, né? Como desenvolver todo esse serviço, como projetar, como monitorar, como manter eles vivos, saudáveis. Então, a gente tem um eixo aí de profissionais que estão dedicados num contexto daquela pequena comunidade do serviço, dentro daquele serviço, e como ele vai se posicionar, enfim. E num terceiro eixo aí, eu estou colocando a pesquisa e a docência, e tomei a ousadia aí de colocar a produção de conteúdo também como um eixo de produção de conhecimento, assim. Eu acho que eu posso abrir para todo mundo essa pergunta, mas apesar das redes sociais estarem invadindo a nossa vida de uma maneira talvez insalubre de muitos momentos, cada vez mais a gente tem utilizado elas como ferramentas, estratégias dentro do nosso contexto terapêutico, seja para incluir esse clientinho, esse aprendiz como um membro da comunidade que interage nessas redes sociais e aprende, cria autonomia para aprender sobre a sua própria comunidade nessas redes sociais, seja com a psicoeducação que esses membros da nossa comunidade profissional estão fazendo, que podem, acho que tem muito viés de um contexto mal executado, mas assim, eu tenho visto muita coisa boa também, né? Muita coisa boa e que nos ajuda no nosso processo de ensino aí, nesse eixo da psicoeducação para a nossa comunidade. Então, eu tenho visto e tenho indicado perfis tanto de analistas do comportamento quanto de membros da comunidade neurodivergente para serem utilizados dentro da terapia ou no contexto de planejamento dessa terapia.
É, por que que acho que uma coisa importante aqui de se falar, né? Essas funções podem se sobrepor. Não é errado que você execute mais de uma ou na sua vida se dedique a mais de um desses eixos. É importante que haja clareza em que eixo, em que função, em que área você está atuando, quais são os limites dessa formação, das suas competências, né? Se a gente quiser chamar assim. E também lembrar que fazer múltiplas funções, nesse contexto, pode gerar sobrecarga, porque a gente tem um contexto de trabalho muito intenso de comunicação. A gente precisa garantir muita psicoeducação para a nossa comunidade. Então, fazer múltiplas funções normalmente gera sobrecarga. Eu tenho sobrecarga de trabalhar na gestão e na psicoeducação da comunidade, né? Mas a gente precisa organizar direitinho para que esses eixos aí da nossa prática possam funcionar. Porque existem diferentes funções e formatos de equipe. Eu acho assim, trazendo um pouco para a nossa discussão, a gente foi muitas vezes nesse campo de atuação, eu não trago isso só na massificação do nossa terapia como um produto, né? Como algo que a gente pode massificar e vender. Mas muitas vezes esses casos exigem demandas, intervenções que são complexas. Eles requerem planos detalhados, né? A gente está falando de uma população, às vezes, que consegue que a própria comunidade consegue promover todas as condições necessárias, mas muitas vezes a gente encontra pessoas em situações muito agudas ou muito vulneráveis, e é necessário um planejamento, nem que pontual, nem que momentâneo, mais intensivo e mais é, é, conjunto e mais próximo desse indivíduo e dessa comunidade. Então, a divisão de tarefas e a ampliação, né, da equipe, ela se faz necessária muitas vezes, em muitos casos, para qualificação desse serviço, ou seja, a gente especializa, né, cada um em uma determinada função, o que melhora a qualidade dessa intervenção, porque a pessoa tem mais tempo para se dedicar em algo mais específico, o que torna ela mais especialista nisso. Mas mais do que isso, a gente tem percebido que é um cuidado compartilhado e uma proteção aos envolvidos trabalhar em equipe, né? Um caso complexo necessita acompanhamentos periódicos e muito mais frequentes. Então, dividir as responsabilidades evita sobrecarga e protege, né, todo mundo envolvido, tanto familiares quanto profissionais que estão nesse é, contexto. E aí eu vou apresentar um modelo de equipe, né? Eu tô falando de um modelo de equipe, um modelo mais piramidal, né? Ele é um modelo que vem sendo muito conhecido no Brasil nos últimos tempos aí, por conta dessa entrada dos serviços de larga escala, mas ele não é o único, vou falar de outros, mas ele não é o único, mas é um que tem empregado muita gente no nosso setor. Então, ele tem fornecido muito emprego para estudantes e psicólogos recém-formados, profissionais da saúde recém-formados, e tem sido uma alternativa dessa população. É, esse modelo ele é conhecido por ter algumas camadas, não necessariamente todas as instituições vão ter todas as camadas, e eu organizei de um jeito que eu gosto de ver o modelo, tá? Porque a gente teve citações aqui de formas autoritárias, né? E eu acho que esse modelo ele pode facilmente levar o profissional ou a equipe para um contexto autoritário de comunicação, né? Mas eu gosto muito de ter um olhar do cada um tem a sua tarefa, o seu quadradinho, e um assiste o outro, muito mais do que monitora, muito mais do que
dá ordens, né? Um dá assistência para o outro. O aplicador, o terapeuta ou o tutor, que a gente fala da linha de frente, né? Seria aí o que a gente gosta de chamar de especialista do cliente. Ele é o cara que mais vai conhecer esse clientinho, que sabe tudo que ele gosta, tudo que ele sabe fazer, como ele sabe responder melhor. Ele sabe olhar na cara do cliente e ver se ele está num dia bom ou num dia ruim e implementar determinado programa. Ele sabe se ele vai pegar o Dino ou se ele vai pegar o cara a cara para usar no contexto de terapia, ou se ele vai pegar o guardanapo para escrever a pista visual, Vi, que é ele que vai saber aqui, entende? Se dane-se o estímulo plastificado ou se a gente vai improvisar. E ele precisa ser o especialista do cliente nesses contextos de muitas horas, né? Alguém precisa ser o especialista do cliente, porque o coordenador ele não vai ter muitas horas para olhar para esse cliente. E esse aplicador precisa ter espaço para também tomada de decisão por conta disso. Aqui esse procedimento vai funcionar. Aqui, minha querida coordenadora, eu duvido que esse procedimento funcione, porque eu conheço esse menino e eu sei como ele responde. O coordenador, ele tem a função daí de avaliar, de organizar o planejamento da intervenção, de monitorar esses indicadores do caso. E o mais importante, ele faz a comunicação, a gestão da comunicação de todo esse grupo. Ele dá assistência para o trabalho do aplicador, ensinando-o sobre os programas que ele está planejando, ensinando o motivo pelos quais ele está planejando esse programa, né? E mais do que isso, ele faz muita psicoeducação com a comunidade. Então, eu tenho visto que a gente está acumulando na função do coordenador, muitas vezes, a psicoeducação da comunidade. E será que ele é o melhor profissional para se comunicar com essa comunidade e ensinar, fazer esse paralelo entre o que a gente faz na ciência com o que a gente faz na prática? Porque é ele que está acumulando a função de comunicação, né? Ele que vai na escola, ele que conversa, né? Muito mais às vezes do que o próprio supervisor. O supervisor é aquele que normalmente direciona os procedimentos que são envolvidos, né? Como que você vai fazer a avaliação, qual é o planejamento, a escolha desses procedimentos, as decisões do caso, né? E ele deveria, né, na minha utopia de equipe, dar assistência para o trabalho do coordenador, ensinando ele a se comunicar, ensinando ele a desinflamar essas equipes que estão muito inflamadas, né? Ensinando e dando até um apoio emocional para essa equipe, porque é muito hard o trabalho nesse dia a dia. E o gestor vai desenhar as diretrizes do serviço adequadas para esse público-alvo, ele vai assistir, avaliar e validar esses processos clínicos, controlar os recursos e dar assistência ao trabalho do supervisor, porque o supervisor também tem muitos desafios, né? É um modelo que é obrigatório isso? Não, não é, mas é um modelo que está sendo muito implementado e está empregando muitos alunos nossos e muitos profissionais que estão entrando na nossa área. Mas existem outros modelos de equipe, e são tão válidos e promovem resultados tanto quanto, né? Às vezes até mais. Uma atuação individual, trabalho em dupla ou em pequenas equipes, rede com a escola, né? Então, pequenas equipes fazendo rede com a escola, um profissional único fazendo essa rede com a escola. Programas públicos, eu e a Carol, a gente tem se dedicado nesse primeiro semestre a dar aula para o SUS, para profissionais que estão de alguma forma conectados no RAPS, seja aqui no interior de São Paulo ou no interior de Minas Gerais. E tem entrada, assim, apesar da gente ver pouquíssimas coisas, a gente vê muitos profissionais de dentro do serviço interessados nas nossas práticas e sedentos por aprendê-las. E tem muito edital possível para a gente conseguir ensinar e ter entrada em escola,
nessas equipes multidisciplinares do Sistema Único de Saúde também, né? Contextos comunitários. Já participamos de intervenções onde um psicólogo orientava o pessoal do... é, é, Carol, como que chama? Me fugiu o Não nome. sei do qual você está falando. Da residência terapêutica? Sim, teve a residência terapêutica, mas tem o pessoal da comunidade que que elencou um AT, enfim, contexto em que a própria comunidade assume a intervenção. Eu já esqueci. É melhor nem falar, porque agora também vai ficar feio para a instituição. E equipe multis, né? Essas equipes que têm milhões de profissionais de... Milhões não, estou exagerando, mas alguns profissionais de especialidades diferentes, né? Todas essas, formas de se organizar, elas são válidas. O importante é que a gente tenha que garantir a qualidade e os resultados da intervenção. E eu acho que o mais importante é a formação como um processo. O tempo importa, a formação é processual. Na nossa área, envolve desenvolvimento de habilidades teórico-conceituais, então, o que é análise do comportamento, né? Mas também técnicas interpessoais, emocionais e identitárias. Não se trata só de acumular horas de prática supervisionada, mas a gente precisa, acho que assim, eu acho que o contexto que eu queria trazer muito para a gente debater é o que, além de análise do comportamento, a gente também precisa saber e ensinar para essa vivência profissional, né? A gente precisa aprender sobre análise do comportamento, mas o desenvolvimento de habilidades práticas, técnicas ali no momento, ele também é muito importante. Atuar com apoio, acertando, errando, seja lá o conceito de erro que a gente tiver, com modelo e com apoio, né? Tomar decisões com validação. Normalmente a gente toma decisões muito importantes na nossa prática clínica. É difícil tomar decisão sozinho, né? E muitas vezes esse contexto de validação e revisão, ele é importante para um contexto vulnerável mesmo de tomada de decisão. Ninguém quer tomar decisão sobre um protocolo de emergencial, de coisa física, sozinho, né? Ninguém quer falar como segura a criança para ela não se bater sozinho. Mas mais do que isso, ninguém quer tomar grandes decisões ou pequenas decisões num contexto assim, né, dessa prática sozinho. E muitas vezes a gente busca até a supervisão quando a gente está atuando sozinho para que tenha a validação disso, né? Construir a identidade profissional. Esses meninos estão entrando na nossa prática com o cérebro em formação ainda, basicamente, né? Mal saíram da adolescência, o início da vida adulta, muitos em contexto de vulnerabilidade social, né? Então, a construção da identidade profissional, nesse momento, eu acho que eu cada vez mais tenho entendido que quem nós somos hoje, né, nós somos modelos para esses meninos. Então, o quanto a gente está defendendo, propondo diálogos, como a gente está se comunicando, mas muito mais como a gente está fazendo a nossa prática no dia a dia, a nossa presença, ajuda eles a construir a identidade profissional e a filtrar ali o que eles querem para eles mesmos. Amadurecer eticamente, né? Acho que conhecer a noção de ética já é uma questão requintada aí para o nosso raciocínio pessoal, né? Amadurecer eticamente num serviço que a gente precisa tomar decisões éticas todos os dias também demanda tempo, também demanda processo, também demanda estudo, né? Dedicação. Além de fazer a gestão do seu tempo, das suas tarefas, o que você pode assumir, o que você não pode, quais projetos você vai estar, quais você não vai estar, quantas crianças você vai atender, quantas você não vai atender, né?
e aprender a se comunicar com a comunidade. A gente não só precisa aprender a ouvir, mas também a ser ouvido, porque acho que a gente precisa aprender a ser ouvido, mas a gente precisa aprender a ouvir deles também, porque eles nos dizem muito, desde o nosso clientinho ou usuário do serviço, até quem trabalha conosco, né? O crescimento profissional não é linear nem automático, ele depende de estudo, de prática supervisionada e de reflexão constante. E aí vem esse bando de certificações, né? Porque eu acho que o trabalho é tão complexo que foi necessário que agências certificadoras atestassem de alguma forma uma competência profissional, porque a prática estava sendo, ou está, né, sendo utilizada de muitas formas e em nome de muitas coisas. Então, a gente teve aí uma entrada de agências certificadoras que padronizam esses critérios de atuação, né, de prática e facilitam aí a gente reconhecer quem é um profissional, se eles oferecem algum parâmetro de qualidade ou parâmetro ético. Elas não são obrigatórias para a gente atuar no Brasil, tá? Mas em alguns serviços específicos elas já podem ser exigidas. E normalmente a gente busca quando a gente está num processo formativo, né, já em andamento, ou quando a gente deseja quase que consolidar esse processo formativo também. Então, eu acho que a certificação ela é só parte do processo, não um ponto de partida. E eu tenho visto ela como uma decisão, um ponto de partida, né? E eu acho que eu trago aqui coisas muito básicas para a gente identificar e falar para os nossos alunos, a identificar uma boa pós. E primeiro de tudo é olhar para os docentes. Acho que vocês encontrarem aí profissionais. Aqui nessa mesa tem um monte de professores extremamente qualificados e que optaram por estar dando aula, né? Eles querem dar aula. Isso é uma decisão deles dentre aqueles eixos lá, eles decidiram estar em mais de um eixo. Eles não precisam disso, a maioria dos nossos professores, né? Eles querem isso. Então, eles querem ensinar. Isso é muito importante a gente olhar, né? Eles têm experiência real, eles fazem, já atuaram com aquela comunidade ou para aquele assunto específico que eles estão trazendo, eles produzem conhecimento, né? As instituições ou ou os contextos de aprendizagem que vocês estão tentando se inserir, eles integram essa teoria com a aplicação, porque isso foi o que me faltou na minha prática, né? Eu fui encontrar na vida profissional direto, né? Eu fui treinada pela minha chefe a ser profissional e não só, né, por um curso de pós-graduação, né? Não consegui esse contexto. Então, se a gente conseguir encontrar ou permitir isso para os nossos alunos, eu acho isso importante, né? Então, apresentar casos reais e muito, muito, muito fazer mentoria dessa jornada de aprendizagem. Não é fácil se relacionar nessa comunidade, a gente estava falando disso até agora. Não é fácil se relacionar nessa comunidade. Depender do trabalho né, dentro dessa comunidade, se relacionando, é muito complexo para esses jovens que estão entrando. A gente precisa digerir para eles melhor o que é atuar como analista do comportamento, até para saber se eles querem isso, se essa é a lente que eles querem enxergar no mundo, né? Que nem o Pedro falou, né? Então, acho que é um pouco trazer essa mentoria, o processo formativo é um processo que demanda mentoria, né? E a supervisão adequada é aquele olhar individualizado que o processo de aprendizagem vai ter para você. Na nossa prática clínica, a gente vai atender diretamente a comunidade, então o professor precisa olhar ali para você atendendo a comunidade e te dar diretamente esse feedback, né? Sair dessas promessas
fáceis, mágicas, né? E entender de fato que a formação para atuar com esse público sensível, vulnerável, neurodivergente, demanda tempo, demanda reflexão, demanda acompanhamento. Ela é constante e a gente aprende com eles, com a gente mesmo e com os membros da nossa comunidade. Acho que para ir finalizando, né, a apresentação, eu queria trazer um pouco uma indicação para quem está por acaso assistindo, né? Mas é daquilo que eu fui encontrando ao longo da minha história de vida e o que me permitiu, né, hoje ser analista do comportamento que eu sou, que é encontrar instituições que oferecessem múltiplas frentes de desenvolvimento. Eu, em nenhum momento, acho que consegui ir desenvolvendo só com uma visão única de algo. Eu sempre busquei outras coisas e isso foi me ampliando cada vez mais. Eu acho que a gente conseguir fornecer para esses jovens aprendizes aí que estão entrando, né? Uma comunidade que valoriza esse contexto de aprendizagem, que acolhe, né? Que ensina conforme esse jovem aprenda melhor, ou que incentive aí o vínculo entre diversos membros da comunidade, seja em sala de aula ou em outros momentos de integração. Essa comunidade é o que mantém a gente atualizado na nossa prática. Não é somente a sala de aula. Muitas vezes a gente decidiu estar aqui sendo professor, coordenador ou aluno para estar em comunidade e não para ter um certificado no final daquele percurso, né? Então, instituições com múltiplas frentes de formação, com uma história sólida de serviço à comunidade, que vão te prover comunicação com membros variados dessa comunidade, e instituições que, de fato, forneçam um pertencimento a uma comunidade profissional, né? Que tenham uma organização para isso, para te fazer pertencer a essa comunidade, né? E eu acho que quero trazer aqui vocês o convite de conhecer essas duas instituições, três instituições que, na minha opinião, trazem tudo isso, assim, de alguma forma, que o PAR, no qual eu estive um bom tempo, e agora o Instituto Contínuo e a Dia de Lab também são instituições que, de alguma forma, costuram muito essa vida em comunidade que a gente tem na análise do comportamento, né? Encontrar sua rede é fundamental para sustentar a prática, seja a rede de apoio, rede de desenvolvimento, seja uma rede de pertencimento, tanto na formação técnica quanto no cuidado pessoal. E agora na transformação da nossa prestação de serviço. Acho que isso é uma provocação mesmo. A gente precisa parar e refletir, assim como estamos fazendo agora, sobre a nossa prestação de serviço. E para isso a gente precisa voltar para essas nossas comunidades, para essa nossa rede. E aí eu deixo a pergunta para vocês, que é. E para a mesa também, a gente trouxe as monitoras, que tem muitas, me ajudaram com todas essas perguntas a levantar tudo isso. Que é o que é mais importante para ser analista do comportamento no Brasil hoje e o que é ser analista do comportamento no Brasil hoje. Tadã. Oi, já pode começar a falar? Boa tarde, gente, tudo bem? Eu me chamo Gisele, como já foi apresentado, né? E assim, a minha visão de analista do comportamento é uma visão de acordo com o meu trabalho de acompanhante terapêutico, a qual eu tive contato até agora, né? E assim, a gente trabalha numa linha de frente, onde a gente tem que lidar com os pais, lidar com os profissionais que a gente tem contato e ter um olhar sensível para eles. A gente que atua nessa linha de frente é mais do que aplicar técnicas. Eu estava até conversando com a Thay antes mesmo de começar a apresentação, e a gente estava discutindo um pouco sobre isso, que a gente tem que ter o conhecimento técnico também, mas não só. Olhar também para aquele sujeito, para aquela família com singularidade, saber como é que ele está naquele dia, se dá ou não
para aplicar aquela técnica, é um olhar mais sensível mesmo. E é interessante pensar, né, que a gente estava conversando sobre, e a gente da linha de frente, a gente fica muitas vezes até numa vulnerabilidade mesmo, de estar num contexto escolar, estar até na casa de um clientinho também. Então, a gente também tem que ter uma leitura do cliente, a gente toma decisões, às vezes, que são rápidas e delicadas. Então, tem hora que você não vai conseguir parar e esperar para entrar em contato com a sua coordenadora. Então, você vai ter que tomar aquela decisão naquele momento e que vai ser muito importante, que tem que ser rápida. Então, quando a gente para pensar pensando no tema geral, então, burnout, né? Então, esse apoio, essa divisão de tarefas é muito importante, porque uma pessoa só não dá conta. A gente não consegue pensar numa intervenção de uma criança apenas só o AT, apenas só a coordenadora. Então, hoje eu vejo com a minha atuação o quanto é importante isso, esse suporte que eu tenho. E pensando também na pós, hoje eu sou AT e também estou como trainee, então a gente começa a sentir falta de algo. Tem alguma coisa faltando, e a gente até discutiu esses dias, tipo, a gente vai estar completo em algum momento? Não, mas eu acho que a gente sempre está buscando mais. E a gente começa a sentir falta, então uma pós é importante, a gente está começando a ver a nossa responsabilidade é, como análise do comportamento, nossa responsabilidade como AT na nossa atuação. Então, acho que tudo isso que a gente falou aqui é muito importante. E nós, como ATs, assim, a gente fica sempre preocupado no que a gente tem que fazer, ou a clareza, né, da nossa atuação. Então, todo esse suporte é muito importante. A gente está em constante construção, né? É, ter um apoio é muito importante em qualquer lugar que a gente vá, principalmente como AT, que é, assim, hoje em dia, é o pontapé que a gente dá dentro da análise do comportamento. E, assim, a forma como os nossos superiores, entre aspas, também se comunicam com a gente, que isso pode, nos desestimular ou então nos incentivar a querer buscar mais. E, assim, essa forma como a gente se comunica um com os outros é fundamental, porque, como eu falei, pode nos desestimular, como pode nos incentivar, mas quando a gente tem uma base forte, uma base sólida, a gente consegue saber o nosso papel ali, saber como corresponder àquelas expectativas, e assim, não é fácil. E isso pode também causar um possível burnout, que é também o tema dessa conversa, dessa roda. E, assim, a gente passa por muitas vulnerabilidades e contar com o apoio das pessoas que estão nos supervisionando é muito bom. Quer falar, Vicky? É, eu acho que é isso, né? O que as meninas falaram sobre esse papel da linha de frente. Acho que quem me conhece aqui sabe que até hoje, mesmo trabalhando com isso há milhões de anos, o meu papel é esse. E o que eu gosto de fazer é isso, e é o que eu sei fazer também, no final das contas. Acho que o resto eu não sou tão boa assim. Mas quando a gente pensa na formação, né? Na formação que a gente quer oferecer, eu acho que a gente está pensando em alguém que consiga transitar por esses papéis. Eu acho que as pessoas, como a Helena muito bem colocou, quando a gente pensa, né, numa pós-graduação, a gente está pensando em pertencer a um grupo, né? A gente vê. Foi muito legal. Teve uma hora que eu dei uma pausa aqui, fui lá no YouTube e vi vários ex-alunos comentando. E são ex-alunos que fazem parte da nossa história também, né? Que me ensinaram também um monte de coisas e que estiveram com a gente, né? Comigo, com a Cássia, com a Helena, com a Carol, com as Caróis. É,
e que foram também moldando a nossa prática. E eu acho, teve uma vez que eu fui num lugar que tinha um paciente meu que estava fazendo fisioterapia. E aí eu cheguei lá e tinha uma ex-aluna nossa, a Isabel, que estava sendo coordenadora e tal, e aí, sabe você poder encontrar alguém que você deu aula, tipo, e conversar como um parceiro de trabalho para resolver uma situação de um caso que estava super complicado e tal, e você vê o fruto do trabalho que você teve mesmo. Você vê a pessoa tendo super discussões sobre coisas super complexas em um caso super complexo. Eu acho que no final das contas é isso, né? É isso que faz a gente querer fazer o que a gente faz. É como a Helena falou, a gente não é como se, assim, digamos, ficasse rico dando aula, infelizmente. A gente faz porque a gente tem muita paixão mesmo e porque acho que tem uma parte que é quase um valor, né, na nossa vida, que é poder construir também uma comunidade de analistas do comportamento que vão aí para além dessa coisa eu quero aprender para daí eu poder tirar um certificado, para daí eu poder virar coordenador, para daí eu poder virar supervisor, para daí eu poder mandar em pessoas e aí eu poder fazer minha própria clínica e mandar em todo mundo. É, eu acho que o que perpassa, né, a, sei lá, até a ideia mesmo de ensinar e aprender e etc., não é que o aluno saia pronto, porque acho que ninguém sai pronto, né? Isso. Outro dia eu peguei um texto sobre respondentes, e aí eu tô, tipo assim, bugada, porque faz 15, 20 anos que eu estudo isso, e aí eu descobri uma coisa totalmente nova, e eu falei, meu Deus, aprendi tudo errado a minha vida inteira. Então, acho que tem uma parte que é que a gente sempre descobre, né? A vida do cientista, não só do cientista do comportamento, é aprender, e descobrir, ver coisas novas e tal, e repensar também, porque acho que nenhum conhecimento é cristalizado, né? Graças a Deus, diga-se de passagem. Então, a gente não tem muito uma expectativa de que se saia pronto, né? Nossa, agora você está pronto, acabou a sua formação em análise do comportamento, ponto. Mas quando eu vejo, por exemplo, alunos saindo do curso de especialização e querendo perseguir o mestrado, quando eu vou na BPMC e tem alunos apresentando trabalhos que eles fizeram, é isso que, né, no final das contas, é por isso que a gente faz o que a gente faz, eu pelo menos. Porque tem um quê que é a gente acreditar na formação do analista do comportamento de uma forma muito ampla. E eu acho que todos estamos aqui juntos por isso. Porque porque é isso, gente, se eu fosse ensinar um curso de VBMAP, podia. Provavelmente ia ficar muito mais rica do que todos nós juntos. Ia fazer um belo cursinho ali, tananã, botava lá para vender por acesso, tal, ia ganhar uma grana. Tá bom, mas acho que não é o que eu acredito. E graças a Deus também eu encontrei pessoas que acreditam na mesma coisa que eu, né? Quando a gente faz parte dessa comunidade, e acho que é isso que é o senso de pertencimento que é mais gostoso. Não é tipo, quer dizer, claro que é também trocar sobre trabalho com pessoas que você já deu aula ou que você teve aula, gostoso também. Mas é isso, né? A pessoa conseguir sair da formação sentindo que ela faz parte de uma comunidade. E que fazer parte da comunidade não é ser a mão de obra da base da pirâmide, nem a do meio, nem a do outro meio, nem a do topo. Mas é de conseguir saber que os saberes têm espaços, né? E que no final das contas a gente vai fazendo. Eu, por exemplo, sou super anti-modelo de pirâmide. A Helena me conhece, que eu detesto. Mas mesmo assim, trabalho com gente, né? E tudo bem também. Acho que a gente vai se adaptando e também vendo como a gente consegue funcionar melhor. Mas para isso a gente precisa ter subsídio teórico, mais do que técnico. Porque se vocês procuram uma formação que vai lá e te ensina a aplicar VBMAP,
É isso, te dá o martelo, tudo vira prego, você fica batendo, bate no parafuso como se fosse prego, bate em tudo como se fosse prego. É, e eu acho que, para mim, é esse o papel, né? É essa formação que a gente gostaria de oferecer. A formação que faz o cara ter uma caixa de ferramentas completa, que vê o prego e fala: opa, preciso de martelo. Que vê um parafuso de fenda e fala: preciso de uma chave de fenda. Que vê um parafuso Phillips e fala: preciso de uma chave Phillips, que é uma coisa diferente de uma chave de fenda, né? É pouco diferente, mas ainda assim diferente. Então, quando eu penso em formação, e acho que é isso, né? As pessoas que estão procurando formações, continuar a formação, etc., tem que procurar isso. Tem que procurar onde as pós-graduações que tenham um esforço comprometido e real nessa formação que seja a caixa de ferramentas básica. E não que te dê uma única instrumento, nananã, ou que fique muito focada neste instrumento que existe aqui, que é a salvação do mundo inteiro. Porque, sejamos sinceros, nenhum instrumento salvou o mundo de quase nada, né? É isso, o VBMAP quando lançou era muito uau. Aí hoje em dia a gente já olha e fala, bom, mas aí tem, sei lá, 5.000 protocolos diferentes. Então, eu acho que é a parte que é tocante de ensinar e aprender e etc. É isso. Acho que eu me prolonguei, né? Desculpa, gente. Vou deixar as meninas falarem. Enquanto a Vicky falava, eu estava pensando como é tentador, né, numa progressão de carreira e conforme a gente vai engrossando o caldo teórico da nossa formação, é muito tentador a gente perder contato com o cotidiano, né? Então, a gente sempre brinca, conversando entre ATs, assim, e tal coordenador esqueceu como é ser AT. E eu acho que isso é realmente muito tentador, a gente se apegar a um protocolo, se apegar a diretrizes, se apegar à técnica, uma vez que você não está mais em contato direto no atendimento, você não está mais na linha de frente. E assim, não existe protocolo sem a sensibilidade, a responsividade do nosso clientinho e também a responsividade dos ATs, né? A gente fala bastante de compaixão como um valor e como diretriz e como formadora nos nossos atendimentos, mas eu acho que com os ATs isso também é essencial. Eu acho que não existe um atendimento com compaixão sem a gente pensar no profissional que está atendendo também. Então, uma formação que dê embasamento para os profissionais, assim, saberem reconhecer o que está sendo uma supervisão, o que está sendo uma coordenadora, o que está sendo uma equipe acolhedora e que dá um suporte para o profissional que está lá todos os dias atendendo, talvez lidando com comportamento interferentes desafiadores, que também está fazendo um pouco do papel da psicoeducação, que também está fazendo um pouco o papel integrador com o resto da comunidade, eu acho que está sensível a isso e tentar acolher caso, sei lá, o AT não consiga, sei lá, gravar vídeo de todas as aplicações, sabe? Então, eu acho que a gente ter esse olhar, tanto numa formação quanto numa prática clínica, com os profissionais da linha de frente, também é muito um diferencial muito grande, assim, no cotidiano. O fazer junto com vocês, né, Isa? Porque muito mais do que você falar como fazer, mas o sentar, o fazer junto, o debater e refletir sobre, porque é um momento de muitas inseguranças e é o profissional que está na situação mais delicada, né? Então, quando a gente fica falando, né, existe o coordenador que só assiste, que só dá regra, né? A gente fala disso. Mas o sentar a bunda no chão para brincar, se sujar de tinta, de massinha, de slime, de geleca, de seja lá o que for, né? Porque né, acho que cada momento de transição das nossas funções, das nossas eh, carreiras mesmo, né, profissionais, a gente vai tendo quebras, novos comportamentos a aprender, novas rotinas a seguir. Então, e normalmente esse profissional que está entrando aí mais jovem é o que está mais
insegura e construindo a sua própria identidade mesmo, né? E esse apoio não pode parar só na regra, né? A gente é analista do comportamento, sabe o potencial da regra, mas também sabe as limitações da regra, né? Então eu vejo muito isso, assim, em você falando, Isa, do tipo, meu Deus, gente, tô aqui fazendo tudo e quem tá doendo, sabe? Porque é isso que a gente vê no dia a dia, tipo, uma galera sobrecarregada, sendo AT, servindo a comunidade, fazendo uma psicoeducação com a comunidade, até por baseado nos vídeos do Instagram, né? Porque não tá recebendo essa orientação para fazer essa psicoeducação pela coordenação ou pela supervisão, né? Tá recebendo porque viu no Instagram que aquilo podia ser bom e tá desesperada porque não tem esse contexto e vai lá e emplaca esse negócio, né? Então é isso. E muitas vezes é um AT que talvez no contexto de supervisão sinalizou para a coordenadora, para a supervisora, tipo, talvez esse procedimento não faça sentido para esse aprendiz. E aí talvez a opinião desse AT muitas vezes é desconsiderada, porque não tem um embasamento teórico, acadêmico que deveria ter numa discussão de supervisão e de delineamento de procedimento. Mas assim, talvez é aquilo que você falou na apresentação, é o especialista daquele clientinho, né? Então, é óbvio que a gente precisa de protocolos e de matrizes de decisão para orientar a nossa prática, mas a gente precisa também ouvir de quem conhece a pessoa que vai receber esse produto final, né? Então, Porque, Isa, o seu repertório teórico não deveria ser a premissa para você ser ouvida. É aí que tá. Você está numa posição de aprendizagem e nós também, todos estamos, mas cada um ali na sua camada contribui com o repertório que tem. A pessoa que está orientando o AT, ela tem uma responsabilidade como formadora desse AT. O AT é um paraprofissional, ele é um profissional em formação, ele é um profissional que atua sob supervisão de alguém que tem ali um repertório técnico X, enfim, para cada área vão ter ali requisitos. A gente estava até discutindo isso também um outro dia lá no evento da ANPAC, né, que o termo acompanhante terapêutico ele vem de uma outra profissão que a gente se apropriou meio que inadvertidamente sobre ele, mas a verdade é que a função de ser alguém que pratica um protocolo que foi desenhado por uma outra pessoa, né? É uma grande delicadeza aí, porque essa outra pessoa de fato é responsável direta pelo que você está fazendo. Saiba você descrever os porquês ou não. Que bom se souber, é ideal que cada um no seu percurso vá se nutrindo ali da formação necessária, mas na relação de trabalho é imprescindível que exista escuta porque existe uma corresponsabilidade. E existe uma responsabilidade ainda maior de quem está, de alguma maneira, assumindo clinicamente a responsabilidade por aquela intervenção, seja esse coordenador ou supervisor diretamente, ou coordenador junto com o supervisor, né? Então, a gente não está falando só de o que eu tenho que saber para estar nesse lugar. Eu estou dizendo que quando eu assumo esse lugar, eu assumo também uma responsabilidade como a pessoa que está diretamente com o cliente ou como a pessoa que está formando a pessoa que está diretamente com esse cliente, como a pessoa que vai assumir as responsabilidades técnicas e legais, caso qualquer coisa aconteça com esse cliente durante o atendimento, né? Então, tem uma série de delicadezas de implicações que às vezes é uma conversa que a gente acaba não tendo, a gente fica ali meio na superfície do qual é o currículo, qual é o título que precisa ter para estar nessa posição, sem discutir qual é de fato a responsabilidade que a gente assume ao estar nessa posição. E tem muitas pessoas que eventualmente estão assumindo grandes responsabilidades sem estar necessariamente conscientes delas ou sem estar totalmente amparadas para isso, né? E eu acho, assim, Carol, que o espaço das pós-graduações, pelo menos eu, quando, como professora de pós, virou um espaço de tirar dúvidas mesmo desse aluno que está no mercado profissional. Eles vêm e recorrem para a gente.
né? Quase como virou um dispositivo de segurança, assim. Principalmente quando eu estava como professora na pós do paradigma presencial, que nos permite essas conversas de corredor e esse contato mais próximo com o aluno, né? É, você vê a instituição de ensino como um dispositivo de cuidado mesmo para esses meninos que estão E não, inseridos né? nesse A contexto que falta do supervisor é ali no corretor que eu vou tirar minha dúvida. é. Ou no Instagram, manda mensagem no Instagram, né? E Pra assim, gente. desculpa te cortar, Manda bala, Gi. mas eu sou de Teresina, Piauí, você tá em São Paulo e tem pessoas na nossa pós que estão em outros contextos e a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Técnicas novas, jeitos de agir diferente. Tem uma troca muito boa. Essa facilidade do remoto que algumas pós proporcionam para a gente é muito importante também, né? Porque Também. é importante também a gente saber escolher a pós que a gente está participando por conta das referências que a gente tem no ambiente. Então, assim, puxando sardinha para a contínuo, né? Eu tô aprendendo demais em diferentes contextos. Quer falar, Carol Vieira? Sempre, né? Tamo junto. Isso daquelas que quase não fala, mas quando fala, sabe? Fiquei aqui pensando em tudo que vocês estão falando, né? E tentando linkar com uma parte da fala de vocês em relação às possibilidades de atuação, né? Então, desde esse modelo mais estratificado, que eu acho que a Vicky foi muito ponderada de falar sobre ele, mas eu vou levantar essa bola, que eu acho que é importante, e vou levantar a bola estando nesse lugar de fala de quem está imersa nesse modelo, né? Fico me perguntando o quanto a gente na nossa na formação que a gente vem propondo, né, ou pensar em mudanças nessa formação, também priorizando essas outras possibilidades, né? Eu não sei se a especialização é esse espaço, não sei qual seria, mas de fato a gente precisa ou começar a olhar, né, olhando, contextualizando a quantidade de pessoas que a gente precisa atender, né, com em diferentes camadas socioeconômicas, então, com nível, né, instrucional muito variado, com um nível de acesso econômico extremamente variado, né, e o quanto as nossas formações, de fato, estão formando profissionais para isso, né? Eu acho que a gente ainda hoje tem um viés dessa formação que parece agora menos, mas que ainda dá uma ideia dessa fantasia de que se eu fizer a pós, né, eu vou ganhar dinheiro. Quando é que vai chegar a minha hora de ganhar dinheiro com a tal da aba e sair esbanjando dinheiro? Né? De fato, isso acontece, não é, é como a nossa camada populacional, né? É 1% dessa população que está nadando no dinheiro, né? O resto, estamos aqui todo mundo, né? Cada um no seu quadrado, tentando sobreviver e equilibrar minimamente, se manter num sistema econômico como esse e produzir menos alienação possível, linkando com as coisas que eu vou conversando com a Vicky especialmente, né? Então, acho que qualquer modelo de atendimento, ele vai produzir um nível de alienação, né? E quando a gente olha, obviamente, para o modelo estratificado, acho que tem níveis de alienação em todas as pontas, todas as frentes, do aplicador ao gestor, em relação à alienação do próprio trabalho, não do emprego, tá? Acho que é importante fazer essa distinção, né? A gente aqui está falando da nossa força motriz para produzir mudança, que é a base do trabalho humano.
né, segundo Marx, lá, enfim, né, grosseiramente. E aí, assim, tá todo mundo imerso em algum nível de alienação. Isso está posto, né? O que eu acho que a gente precisa começar a pensar mais é talvez começar um pouco por redução de danos, né? Então, o aplicador que está na frente, né, que está no front, no sentido de que ele tem o contato direto com a vida como ela é, dentro da casa da família, se não, mesmo que seja no centro de atendimento, a família traz, né, porque a frequência de contato com a gente é muito alta, então os problemas da vida real, familiares, eles entram no nosso espaço físico também, né? E a gente vai se mergulhando muito nessa vida privada, né? Que para além da sessão terapêutica. E acho que a gente precisa tentar pensar um tanto de nessa nessa concepção de redução de danos, que habilidades de cuidado, de autocuidado, a gente precisa desenvolver nesse aplicador que está no front. Ao mesmo tempo, que habilidades esse supervisor precisa ter para não se alienar ao ponto de tornar esse cliente quase que uma entidade, né? E uma entidade que começa a ser muito mais pautada por aquilo que ele vai lendo, estudando, organizando, mas não é aquela pessoa, não é a vida real, né? Porque esse modelo estratificado aqui no SUS, na Unicamp, no Plateia, não tem o menor sentido. O menor sentido. Embora uma boa parte das pessoas hoje já comecem a chegar pedindo por isso. E aí a gente tem que lidar com isso também, porque vai afetando a adesão. Então, tem um treinamento parental de 24 semanas, 6 meses. E que a família às vezes não se sustenta, exatamente porque já tem uma fantasia de que cadê a tal da terapia, a aba? Mas esse modelo é insustentável. Ele não dá conta. Ele dá conta desse 1% das pessoas que agora podem pagar porque o plano paga, mas o plano também está escamoteando a gente, né? Pagando só o atendimento direto com a criança, nem orientação parental mais tem. Então, se você não for criando contra-controle dessas coisas, facilmente a gente sai do universo do trabalho para virar ferramenta, para virar a peça dessa engrenagem toda. Né? Então, acho que a gente precisa pensar em pílulas de contra-controle, no mínimo, para essa alienação. Diga, Rapidinho. passei a Eu bola. não ia mais falar, mas eu vou falar. Quando você falou isso, né, Carol? Eu acho que tem uma coisa que é talvez o que mais me incomode sobre a coisa desse fluxo de trabalho, assim, sabe, burocraticamente organizado de uma forma que sabe assim, que é um pouco também que isso entra e coopera com um grande sistema e com uma grande forma de funcionar das coisas, né? Que é uma forma, e que é a forma que está massacrando a gente, se a gente parar para pensar, né? Acho que essa é a minha grande questão. A gente também, quando escolhe trabalhar de uma dada forma, a gente escolhe construir o mundo que a gente acredita, ou não, né? Ou não construir o mundo que a gente acredita. Tudo bem, sei que todo mundo tem conta para pagar, não estou falando isso porque também não sou imune a essas contingências, mas de certa forma, acho que o importante é isso também. A gente se atentar, e isso em todos os níveis, gente, de todas as coisas, né? Mas a gente se atentar que na hora que a gente está escolhendo estar em um lugar, trabalhar em um lugar, trabalhar de uma dada forma, a gente está escolhendo construir um mundo também.
Claro que a gente nem sempre tem todas as opções do mundo, e eu sei. Acho que eu falo de uma posição super de privilégio de quem foi escolhendo ao longo da vida. E sei que não é assim. Mas eu acho que exige um pouco da gente, até às vezes em termos de compromissos éticos mesmo, que é uma coisa super complicada, que muitas vezes a gente vê. É isso, pessoas que têm pouquíssima formação, ou nenhuma, né? Ainda não formadas nem graduadas, atendendo em situações em que elas não têm supervisão. E assim, já ouvi amigas, colegas, alunos falarem coisas do tipo, é isso. Tá na graduação, no, sei lá, terceiro ano de graduação, tá atendendo a criança na escola 20 horas por semana e faz 3 meses que não tem supervisão. E eu fico assim, que? Então, e também é óbvio que a gente faz isso, né, que a pessoa estava lá porque ela precisava também. Mas na hora que essas práticas vão acontecendo e a gente vai também ficando lá, a gente também de alguma forma vai construindo um mundo. E acho que um pouco do meu convite para todo mundo sempre é que a gente pode pensar em outros jeitos de organizar o mundo, para fazer um mundo mais próximo do que a gente quer. Acho que no final das contas é isso. Eu acho que dentro de todas as relações que a gente cria existe uma implicação ética. Porque o jeito que eu me relaciono com a Cássia, como minha chefe, ou como minha amiga, é um pouco do jeito que eu quero construir o mundo, né? E o jeito que eu me organizo no trabalho também. Então, acho que são coisas que fazem sentido da gente pensar sobre também. E não passar batido e olhar e falar, bom, mas é isso que é assim que tem que ser, sabe? Acho que a gente tem que também conseguir olhar para isso enquanto coletivo mesmo. E não só um indivíduo também, sabe? É o que eu sempre falo para os alunos ficam, de repente, eles saem da aula da Clau e estão lá, doidos, olhando e falando assim, meu Deus do céu, essa aula de ética, minha cabeça, e agora, o que que eu faço? Eu vou pedir E aí, demissão. vou pedir demissão, e agora, como que eu vou E pagar as muitos contas? pedem demissão no meio E do muitos processo, pedem, e muitos mudam de pedem. emprego. Mas vira e mexe, por exemplo, teve um dia que eu fui dar uma palestra e aí as pessoas viraram para mim e falaram assim, mas e agora? No final, né? E agora? O que que eu faço? Porque eu concordo com tudo que você falou, mas onde eu trabalho não é nada do que você falou. E agora? E aí eu falo para eles, gente, acho que para mim a coisa mais linda de estar numa instituição de pós-graduação é que você começa a ter pares. E você pode começar a construir um mundo novo com esses pares também. Então, é isso, se relacione com essas pessoas, combine, pense junto. Eu sempre falo para eles, me chama para eu pensar com vocês, eu amo pensar junto. Porque acho que tem um pouco disso, e no final é isso, não é pra. Porque acho que, sabe, entre todos aqui, não tem um que fica querendo furar o olho do outro para pegar o paciente do outro. Sabe, não tem nada a ver isso. É zero a nossa cara, né? Então, quando eu penso também, isso também é papel da pós-graduação no final das contas, né, Helena? Porque acaba sendo uma possibilidade de você ter um conjunto de pessoas com quem você compartilha valores, no final das contas. É muito para além de só, eu compartilho a bagagem teórica. Tá bom, é verdade. Compartilho a bagagem técnica? Talvez, mas você compartilha valores, e os valores levam a gente mais longe do que qualquer conjunto de protocolos, técnicas, estratégias, etc. Então, acho que quando você falou isso, Carol, me lembrou muito desse porém que eu tinha que falar, que é a gente também pode escolher. E escolher é um ato político, né, no final das contas, de alguma forma. Cássia, você tá no mudo. Tá. Ai, obrigada, gente, por avisar. São os respondentes aqui, falando muito mais alto. Eu sei que a gente já passou o nosso tempo e eu prometo que eu vou tentar não me estender, mas eu gostei muito de todos meu sábado tá feliz aqui, tô felizona de estar aqui. Pastel e guaraná.
Mas essa última mesa foi a mesa que acho que mais mexeu comigo no sentido de montanha de emoções, sabe? Por muitas coisas, muitas. Mas eu estou aqui refletindo, quero só destacar algumas coisas que me pegaram aqui. Por exemplo, é, a, a afirmação, né, de que o aplicador é o especialista do cliente, né? E aí eu volto para o título da mesa, né, de a progressão na carreira, na prática clínica, da linha de frente à, à liderança. Aí me dá aqui respondente, né, de caraca, o que que a gente está fazendo? O que que a gente está fazendo? O que que a gente está perpetuando, sabe? E aí foi incrível, Lena, foi incrível você ter trazido lá corajosamente os diferentes tipos de modelo e mais corajosamente falando, olha, esse daqui é o que eu estou imersa. E ainda bem que é você, que são pessoas como vocês, as Caróis, a Maíra de manhã, que estão imersas, porque eu não só escolho acreditar que, mas eu sei que vocês são resistência. E vocês dão um duro danado para poder diminuir aí, né, toda a implicação que vai ter na alienação do trabalho num modelo como esse. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu estou talvez tão rígida e tenho tanta estereotipia no sentido de repetição, que eu fico pensando, mas para que que serve? Não foi à toa que esse modelo está aqui. Ele serve para quê? E a gente tem uma prevalência de 1 para 36, gente. De 1 para 100, a depender. A conta não fecha. A gente não tem tantas Vitórias, tantas Giseles, tantas Isabelas que vão poder atender diretamente o tempo todo. Então, a gente precisa de uma alternativa. E o modelo de pirâmide deveria, em tese, contribuir nessa direção. Em alguma medida, ele contribui. Mas a minha talvez aqui provocação é o que que a gente está fazendo de fato e aí de fato, para além do olhar, porque a gente é bom em diagnosticar, a gente é bom em identificar e descrever, mas o que que a gente está fazendo de fato para desenvolver a habilidade, que eu concordo plenamente com a Vitória, de ter um repertório de pessoas, profissionais que possam transitar entre as diferentes funções que a vida vai lhe requerer, independente do nome do título, independente se é aplicador, se é supervisor, isso foi necessário na nossa história em alguma medida para delimitar e até para determinar função. Eu entendo, eu sim, faz muito sentido, mas se a gente responder só sob controle disso, e parece que a gente está respondendo, ao invés da gente ouvir relatos muito bacanas, como o da Tainara, o da Gisele, que a gente está vendo aqui, que já estamos juntos, super pares aqui na luta para poder tentar promover essa mudança. Mas o que a gente mais costuma ver não é alguém só identificando e falando, olha, apoio é fundamental. Porque eu estou na linha de frente, e na hora que eu vejo isso, eu vejo como a gente ainda está sedimentando isso, sabe? O que eu mais vejo é o aplicador, terapeuta, tutor, psicólogo, sei lá, o profissional que está, interessante esse termo linha de frente, ou entrar em burnout ou falar, não, isso aqui não é para mim, eu vou sair e abro a minha clínica. E aí eu saio desta posição aqui e vou abrir a clínica. E aí abro uma filial, e vou reproduzir aquilo que eu vi, porque agora eu não vou mais olhar para o cliente, agora tem quem olhe. Agora eu já sou coordenadora, agora eu já sou. Então, eu juro que eu não quero me tornar repetitiva, mas o que pode, ainda que existam vários modelos,
este é o que está mais sendo reproduzido. E ele pode ser útil. Eu aí escolho. Aí eu fico pensando, será que se só depois a gente mudar o modelo, o sistema, será que só depois do capitalismo, se a gente conseguir destruir o capitalismo? Aí lembra que eu falei lá no início que eu tento não ser ingênua? Mas que mecanismos que a gente pode criar para produzir a rede e não se iludir mostrando a cenourinha de, olha, você vai chegar aqui, mas efetivamente criar valor e compartilhar valor para fazer sentido estar aqui agora, fazer sentido da agora eu estou aqui, mas, sobretudo, vamos desenvolver os outros modelos. Por que eles não estão predominando? Por que eles não estão pulando? Se é para fazer diferente, vamos fazer pesquisa de outras coisas que eventualmente não produzam tanto adoecimento. Então, eu estou me sentindo repetitiva porque acho que é isso. Desde o início, eu tenho falado, há algum tempo eu penso, debato comigo mesma, de olha, eu tenho uma demanda imediata agora, que precisa ser respondida, não dá para eu ignorar, para parar e pensar ali só naquele aspecto que a Carol trouxe lindamente do. Eu não lembro mais qual é o terceiro título do que a gente precisa prevenir, mas a gente tem demandas em todas as áreas, então como é que a gente efetivamente se organiza? Porque a gente já trabalha muito e vai continuar trabalhando muito, mas vamos trabalhar onde talvez efetivamente produza mais mudança. É isso, né, Vicky? A Vicky, não, vamos sentar, vamos discutir, vamos, mas vamos fazer também. Já falei isso algumas vezes para Vicky, porque é fácil desanimar. Eu mesma me percebo, falo, ai, gente, falo para Carol, quando é que a gente vai viver da arte, né? E nada contra quem vive da arte, pelo contrário, mas é que deste jardim parece que o telhado do jardim do outro é bem muito mais confortável, mas cansa, né? Tem uma hora que você fala, não tem jeito. E talvez se a gente se reunir em redes e um monte de gente pensando junta com os mesmos valores, e também não precisa ter essa ilusão que são os mesmos o tempo todo e que a gente enxerga tudo do mesmo jeito, ainda bem, porque precisa ter variabilidade, precisa ter questionamentos. Talvez os próximos passos sejam mais na direção de, beleza, e agora? Sabe aquilo que os nossos alunos chegam e falam, tá, e agora o que eu faço? Está na hora da gente começar a ter resposta para isso, ter de fato opção para isso, concreta. E neste momento eu tô, vamos. Como? Me fala, me chama que eu vou. Exato, vamos lá. Quando é o próximo dia? Abre a agenda aí, ano que vem eu tenho. Não, precisa se tornar. Precisa ter espaço. A gente tem espaço, né? A gente consegue espaço para apagar Tem incêndio. muito espaço e muita gente boa para organizar essa bagunça. Exato. Então, é isso. Quero só deixar vamos criar, de fato, ações de resistência. Porque a gente não vai conseguir mudar 180, mas não faz sentido continuar assim, com a perspectiva de só piorar. A gente pode. Sejamos resistência. Cássia, eu acho que uma das coisas mais bonitas que é ser analista do comportamento é a gente saber que é isso. As coisas que a gente faz, importam. Seja elas indo para o lado ruim, mas sendo indo para o lado bom também. Eu não preciso mover mundos e fundos e etc. Eu preciso fazer um pouco. É isso. Quando eu falo, eu dou supervisão para meus alunos, não ganho dinheiro com isso, tá bom. É isso. É um pouco. É tudo que Escolha, vai. né? Nossa, eu vou mudar o panorama de todas as pessoas no Brasil, não vou. Mas aí vem da yoga também, né, Carol Alves? Que é a gente faz o que a gente pode, É né? isso. E fazendo em muitos, a gente ajuda mesmo, acho. Sim. Posso palpitar? Alguém mais quer palpitar? Eu vou palpitar e vou partir para começar a encerrar um pouquinho. Pode ser? Por favor, Pedro.
Eu vou segurar aqui um tanto também de. Eu tô vendo, isso está acontecendo muito com a gente, assim, de forma geral. Tem uma conversa aqui, para quem tá no YouTube, gente, se vocês pegassem o chat do Zoom aqui, vocês iam estar, tipo assim, coração quentinho, dando risada e aterrorizados ao mesmo tempo, assim, porque, vamos fazer tal coisa, dá pra fazer isso, a gente faz aquilo, a gente resolve tudo. E o aterrorizado é tipo assim, tá, segunda-feira, 4h30 da manhã, antes de eu acordar para fazer o único exercício que eu vou fazer da semana, é isso, né, mais ou menos assim. Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, em como esse senso de responsabilidade também é um pouco de gerador. A gente falou sobre isso o dia todo também, né? De como isso também gera um pouco desse burnout, assim, que é esse desamparo de tipo, cara, eu sei o que eu devia estar fazendo. E às vezes eu até tenho condições, mas às vezes não, mas tipo assim, eu sei que reproduzir isso aqui eu não quero. Mas muitas vezes no dia a dia não tenho condições de não reproduzir. E eu tenho a impressão, ouvindo as meninas falando, que às vezes isso acontece já com elas. Eu queria fazer diferente, mas eu não tenho condição, eu não tenho espaço e tal, assim. Então, uma coisa que a gente vai reproduzindo e vai acentuando conforme essa carreira, acho que vai acontecendo, sabe? E o resistir nesse caso, e para quem pode resistir, para quem tem o privilégio de escolher se quer resistir ou não, é uma coisa ativa também, e que dói pra caramba, que é cansativa, porque é muito mais fácil, muito mais prático escolher outros caminhos. E continuar sendo uma pessoa legal, ética, tá lá, não sei o quê. Falar, mas por que eu vou me preocupar com isso, cara? Eu vou cuidar da minha família, eu vou, sabe? Tem várias outras coisas, áreas da vida que a gente pode escolher. Então, resistir para quem pode, mesmo assim, ainda é um saco. Desculpa a palavra, é gostoso quando dá certo, é gostoso quando você encontra pares que estão lá do seu lado, igual eu acho que é o momento que a gente está vivendo agora. Mas de forma geral é chato para burro, é cansativo para burro. E o reforçador está lá, sei lá onde, né? Quando é que você vai colher isso aí? Não sei. Uma coisa e eu tenho um Trello, não sei se eu e a Helena, a gente já conversa sobre isso, a gente começou a conversar sobre o evento, a gente começou a discutir várias dessas coisas também, tem lá um pedação ali de coisas que a gente, não, a gente pode agir nisso, a gente faz aquilo, e aí a gente falou, não, vamos começar por aqui, né? E aí, voltando à fala do começo do evento, quando a Cássia veio conversar comigo, e aí que eu quero tocar, assim, aí que eu queria chegar. Eu acho que tem duas coisas que a gente pode fazer, três, que eu acho que ajudam bastante nesse movimento, que são, uma, a gente ser um pouquinho mais vulnerável, que a gente abre espaço. Toda essa comunidade, às vezes, ela pune a gente, mas a minha experiência é, às vezes eu sou vulnerável pra caramba, e, putz, eu acho um parceiro incrível, sabe? Que é o que me faz 12 anos que a gente tem o contínuo. Eu diria que esses 12 anos a gente existe por causa de bons parceiros. E a gente costuma fazer isso assim nos momentos meio, tipo, putz, cara, não consigo resolver esse negócio. Como é que vocês fizeram isso? Cara, como tem gente nessa comunidade também que fala, vem comigo, igual vocês estão fazendo agora aqui no chat. Vem, eu dou supervisão de graça, eu te mostro o meu modelo e tal. Então, de certa forma, isso também foi sendo modelado em mim. Isso também foi começando a fazer. Não, aposta aí, cara, porque de vez em quando você toma umas portadas na cara aí que dói pra caramba, mas de forma geral, não. De forma geral, você vai encontrar gente que tá no mesmo lado. É a segunda coisa, a gente não fazer isso sozinho, né? Tipo assim, a gente. Eu acho que uma coisa que tá muito clara pra mim hoje é assim, tá, que horas a gente acha tempo pra fazer isso? Isso já tá acontecendo. Isso já toma tempo da nossa vida, isso já ocupa espaço. Eu sei que a gente tem fases da vida em que isso é mais possível, menos possível e tal, mas assim, a gente já sofre esses impactos todos. Isso já arrumou o tempo na nossa vida. E talvez seja um negócio assim, arruma mais um pouquinho para tentar mais para frente ficar mais fácil, sabe? Assim, às vezes não parece que é um caminho, já tá lá, a gente já tá sofrendo esses impactos todos. E poxa, quantas vezes, eu não sei vocês, mas essa conversa de plano de saúde, acho que eu tive ela 83 vezes esse ano, assim, e eu nem sou da área diretamente. Porque tá acontecendo, todo dia tem um post novo, tem uma normativa nova, tem um grupo maluco que começa a querer desmontar o que está montado, que minimamente funciona, né? Então, a gente já sofre isso, eu acho. A terceira coisa que eu acho que a gente podia tentar fazer, de certa forma, esse evento é uma tentativa disso, é a gente tentar alinhar essas ideias todas e esses ideais todos a coisas que a gente já faz. Que é tipo assim, então na minha clínica eu já tenho que formar o cara, tá, eu vou formar direito com esses valores, eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo nisso. A gente enquanto instituição, vamos tentar criar ali pontes com outras, porque a gente tem esse espaço para fazer, tem essa rede já meio montada um pouquinho, né?
porque acho que isso ajuda a manter, isso ajuda a sustentar esses projetos todos andando, né? E, e da minha parte, vou tentar seguir fazendo isso, sabe? Assim, eu tenho várias coisas que eu tenho como objetivos profissionais aqui, e acho que eu falo em nome do Contínuo e da Didi como um todo. A gente tem várias frentes em que a gente pode ganhar bastante dinheiro, inventar um monte de coisa e fazer. Sempre que a gente coloca isso em primeiro lugar, a gente quebra a cara. E a gente coloca isso em primeiro lugar às vezes. Por quê? Porque a gente erra. Porque a gente, tipo, é isso, o mundo tá aí, a gente não é um monte de santo. A gente também é sensível às contingências Isso. macros aí, né? Somos seres humanos. E sempre que eu tento fazer o contrário, no longo prazo eu ganho dinheiro, de alguma forma. Por quê? Porque essas coisas vão todas se reforçando, em algum momento aquilo faz sentido, é alguém que recomenda por não sei o quê, é uma porta que abre por... Pronto, vai dando certo. Ficar rico já é outra coisa, acho que tem outros caminhos para ficar rico, rico de verdade mesmo. São muitas questões sociais para isso. Mas assim, eu acho que a gente tem esse espaço de da gente seguir construindo isso. E aí vou pedir para vocês, se vocês puderem continuar fazendo isso em conjunto com a gente. Todo mundo que está no YouTube, que participa e tal. Quando a gente começou essa conversa, Cássia, a gente já antes do evento marcou uma próxima conversa para a gente. E a gente nem sabia onde ia dar isso tudo. Mas a gente falou, não, cara, a gente precisa se mobilizar juntos, porque a gente tem coisas em comum para discutir. Faz o menor sentido a gente fazer isso separado. Com Ah, mas a certeza. gente concorre, é verdade. Também é verdade. Não faz o Uhum. menor sentido fazer separado do mesmo jeito. Uhum. Permaneçam vulneráveis de vez em quando. Eu sei que às vezes dói pra caramba, às vezes, mas cara, como tem gente legal nessa comunidade mesmo. A minha experiência com isso, com professores, com alunos e tal, é muito bacana. Talvez eu tenha tido muita sorte. E eu sei como essa comunidade também pode ser difícil de vez em quando. Mas a média não é essa pra mim, pelo menos não é. Na minha experiência com ela, não é. E, cara, na medida do possível, vamos tentar ser prático. Vamos tentar juntar isso em coisas que a gente já faz, porque esse negócio de, tipo, vamos criar uma ação toda extra, às vezes é o que faz a ação não andar, né? Vamos um É, comportamento de cada vez, né, Pedro? vamos Um comportamento de passos cada vez. intermediários até a gente chegar no Eu já comportamento me mais próximo. comprometi a abrir um grupo de WhatsApp aqui, já tô arrependida, então. Não, cara, eu acho que isso às vezes dá. A gente já tinha tido essa ideia até, Helena, né? Tipo, às vezes a Sim, gente sim, consegue sim. partir desse projeto e enquadrando ele em outras coisas, sabe? Acho que dá para fazer, eu acho que dá para encontrar esses caminhos até o dia que a gente conseguir implodir algumas dessas coisas aí de verdade mesmo. Mas a gente precisa estar forte para fazer isso, não é uma briga para comprar enquanto você está trabalhando 67 horas por dia e pagando boleto correndo, né? Nem uma briga para comprar sozinhos, Nem para sozinhas. comprar sozinho, perfeito. Faz sentido. Então, assim, minha profunda admiração por vocês, cada vez mais. Meninas, eu tô, tipo, sei lá, não consigo descrever, assim, a admiração que eu tô pela maturidade com que vocês estão conversando. Eu sei que esse ambiente tipo, é difícil, é um monte de professor e tal. Que bom que vocês estão nesse nível. Eu acho que não é culpa nossa, vocês estão começando na pós lá, acho que é de vocês, de outros contextos, mas que a gente consiga potencializar isso também. Obrigado, Par, obrigado, professores, obrigado, Helena, Carol. Cara, que dia legal, assim, que a gente consiga fazer isso mais vezes. Contem comigo para todas essas bagunças aí. O que a gente tiver braço, a gente faz. Eu queria Bora. agradecer também, viu? Queria agradecer você, Pedro. Obrigada por essa jornada aí. Tem sido uma bagunça boa. É, também o pessoal do Paradigma tem um carinho imenso por todos vocês, meus amigos pessoais, é, um espaço no meu coração incrível, assim, e eu acho que estar junto nisso faz todo sentido pra gente como comunidade mesmo, assim, daqui a pouco tempo a gente vai ter a BPMC e eu acho que também vai ser uma boa oportunidade para a gente se encontrar e conversar mais sobre esse tema, né? Já vi que tem muita gente por aí que vai falar. E também olhar com atenção para os nossos, acho que alunos e esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, tem muito potencial por aí.
E muitas vezes a gente viu a análise do comportamento mais tirar as pessoas do nosso caminho do que trazer, assim. Então, eu acho que nesses últimos tempos eu tenho encontrado com muitos colegas que estão querendo se afastar por conta do que virou nosso campo. E para mim, assim, que a análise do comportamento mudou a minha vida, o meu jeito de viver a vida é, é uma angústia. Então, eu queria agradecer muito por esse espaço, por esse momento de, tipo, perseverar. Eu acho que esse é um dia de perseverança, assim, pra gente, como comunidade. Maravilha, perfeito, Helena. Eu também quero, sobretudo, agradecer a Isabela, a Gisele, a Tainara pela possibilidade dessa última reflexão, mas também as Caróis, a Carol Vieira, a Carol Alves, a Vitória, o Pedro, agradecer muito você, Helena, pela oportunidade, pela acolhida, e quero dizer que é isso, reitero aqui o meu compromisso. Eu acho que estamos de portas abertas e tendo mais pares, né, com quem se unir, mais condição e contexto e contingência para a gente se aproximar. Sim, é cansativo, vai doer, mas eu também concordo, Pedro, vai valer a pena, sabe? Eu escolho acreditar que vai valer a pena. Então, tamo junto. Quero agradecer todo mundo que está aqui, que veio de manhã, que veio à tarde, que ficou, e espero que a gente possa se encontrar em breve nas próximas oportunidades. Tamo junto, gente. Bom final de semana. Bom domingo para vocês. A gente se vê. A gente continua se vendo por aí, tá Com bom? certeza. Um beijo para todo mundo. Até mais. Beijo, Beijo, gente. gente. Obrigada. Beijão. Gente, Obrigada. obrigada.